Bem sei que não é novo, mas continuamos todos um pouco perdidos na espuma destes dias, dos dias que não têm ontem. É um pouco como um truque de magia em que um mágico leva a nossa atenção para onde ele quer que nós olhemos e tudo se passa naquela mão onde nós não estamos atentos. E acho um pouco isso, que parte da realidade tem sido um bocadinho isso, levarem a nossa atenção para o sítio que querem que nós vejamos, escondendo aquilo onde se passa verdadeiramente o truque. No fundo é aí que se passa toda a ação. E isto a propósito do que tem acontecido nas últimas semanas, talvez nos últimos 2 meses, em relação à guerra da Ucrânia e da Rússia. Desde finais de setembro e princípios de outubro, estes primeiros 15 dias de outubro, que eu creio que estamos a viver uma nova fase da guerra. Não da guerra no sentido daquilo que se passa no terreno, mas no sentido de como a guerra está a ser encarada do ponto de vista político, diplomático e até geoestratégico. E uma mudança que decorre da iniciativa da própria Ucrânia, que aliás, creio que desde julho que a Ucrânia está a prolongar, está a preparar esta viragem e que se vai prolongar pelo menos durante o resto de outubro, novembro e também dezembro. E esta mudança, creio que de forma muito provável, decorre daquilo que tem sido, eu diria que um reiterado refluxo militar no terreno e, evidentemente, de um segundo fator muito importante, que é a própria imprevisibilidade das eleições nos Estados Unidos, que decorrem, creio que, dia 5 de novembro, ou seja, no próximo mês. Mas é uma mudança, independentemente das circunstâncias, também são importantes, claro que sim, que merece muita atenção, penso eu. Primeiro, o presidente da Ucrânia começou por configurar aquilo que ele tem vindo a designar como o Victory Plan. À data de hoje, dia 14 de outubro, esse plano ainda não foi tornado público, mas ontem o presidente da Ucrânia já foi dizendo que ainda esta semana ele será apresentado aos parceiros europeus. Na verdade, aquilo que devia ter sido dito é aos restantes parceiros europeus, porque alguns deles já foram incluídos nesta ronda diplomática e que já sabem muito daquilo que é o plano da Ucrânia. Em primeiro lugar, evidentemente, os Estados Unidos, do outro lado do oceano, e depois na Europa, as principais, vamos chamar assim, as principais chancelarias, a Itália, a França, a Alemanha e o Reino Unido. Sendo que o presidente Zelensky também incluiu depois um dado que me parece muito importante e também passou um pouco despercebido, uma deslocação a diversos países dos Balcãs. Depois de ter feito isto, ou seja, de criado ou de reenquadrado politicamente a guerra neste Victory Plan, voltou a insistir numa ideia que me parece bastante pertinente e bastante útil, que é que tudo isto tenha como objetivo ser discutido numa segunda cimeira para a paz e que essa cimeira já tenha, enfim, conteúdo diferente e concreto daquilo que foi a primeira cimeira que se realizou na Suíça. E o objetivo daquilo que nós fomos percebendo ao longo destas semanas é, no fundo, levar a Rússia para essas negociações. Ou melhor, nas palavras do próprio presidente Zelensky, é obrigar a Rússia a fazer a paz. E como é que a Ucrânia, neste plano, pretende fazer isto? Ou seja, como é que a Ucrânia pretende pôr fim à guerra? E a expressão do presidente Zelensky, o mais tardar em 2025, e ao mesmo tempo quer ditar aquilo que são os termos dessa paz, a pergunta que se coloca é como? Como é que, no fundo, se quer obrigar a Rússia a negociar a paz e tendo este objetivo concreto, que é mais tarde em 2025 que o processo esteja encerrado. E toda a postura diplomática e política da Ucrânia tem sido, e desde o início, evidentemente, no sentido de obter a ajuda concreta dos Estados Unidos e da NATO, e ultimamente para uma questão estratégica, aí sim militar, de uma enorme relevância, que é aumentar a capacidade da Ucrânia para atacar a Rússia em profundidade. E para isso a Ucrânia precisa, além dos mísseis, também do apoio direto ou dos militares da NATO ou dos Estados Unidos para fornecer a informação necessária para guiar esses mísseis até aos objetivos. E a resistência dos Estados Unidos tem sido nesse sentido não querer, de facto, essa participação direta nem do próprio país, nem da NATO. Portanto, a ideia é aumentar a pressão sobre a Rússia até que a Rússia não seja, uma vez mais a expressão do presidente Zelensky, capaz de suportar essa pressão. E não será apenas isto, evidentemente, que se resume o chamado Victory Plan, mas tem sido muito essa a percepção que resulta de uma intensa ronda diplomática que está ainda à data de hoje em curso. Essa ronda diplomática começou de forma mais visível, evidentemente, em setembro, nos Estados Unidos. O presidente da Ucrânia teve um encontro com o presidente Biden e daí resultou, do ponto de vista público, aquilo que nós sabemos, a ideia de realizar encontros regulares entre equipas de ambos os países para acompanhar, no fundo,
a formulação deste plano para a paz. O Presidente da Ucrânia não foi muito mais longe do que isto em termos de conteúdo. No fundo, agradeceu o apoio reiterado dos Estados Unidos a este tem sido o seu plano e, uma vez mais, recorreu a uma expressão que é muito cara aos Estados Unidos para agradecer o apoio dos norte-americanos. A Ucrânia tem dito, os Estados Unidos têm dito sucessivamente que é necessário que a Ucrânia prevaleça e aquilo que o Presidente Zelensky fez, quando terminou esse encontro, foi recorrer a essa expressão para, no fundo, sintetizar todas as posições de apoio. Ou seja, a Ucrânia deve prevalecer. É este o argumento dos Estados Unidos e daí o Presidente Zelensky aproveitou para reafirmar que é extremamente importante que a Ucrânia prevaleça. Teve depois ainda alguns contactos com a candidata a presidente dos Estados Unidos, com a Kamala, depois também com o próprio Trump, enfim, onde apresentou, em linhas gerais, presumimos esse plano. Depois, no regresso à Europa, vários focos parece-me de muito interesse. Em primeiro lugar, uma reunião com o presidente francês. O foco dessas conversações foi a produção conjunta de armas e a expansão desta cooperação. No mesmo dia encontrou-se também simultâneo no Reino Unido com o primeiro-ministro britânico e com o novo secretário-geral da NATO, que aliás já tinha sido recebido oficialmente na Ucrânia logo após ter assumido o seu cargo. E Zelensky agradeceu o contínuo apoio britânico e, em concreto, agradeceu as tais armas de longo alcance e solicitou uma vez mais um reforço desse apoio militar à Ucrânia. No encontro à Itália, nesta mesma dinâmica, agradeceu e foi muito mais focado, digamos assim, esse encontro, a disponibilidade da Itália para organizar a próxima conferência sobre a recuperação da Ucrânia. No fundo, é encontrar, mobilizar recursos entre as empresas, entre os governos, para que, um dia que a guerra pare, e um dia a guerra vai ter de parar, exista, de facto, essa disponibilidade para reconstruir o país. E, por último, nesta ronda pelas principais capitais europeias, na Alemanha, Zelensky o que fez foi, essencialmente, abordou a questão da energia e das necessidades que a Ucrânia vai ter este inverno devido aos constantes ataques russos à sua rede energética e pediu a continuidade do apoio financeiro da Alemanha. E aí disse, especialmente no setor da defesa, dizendo que é importante manter este nível elevado de apoio financeiro também no próximo ano. E, por fim, e isto foi tudo num espaço de tempo muito, muito curto, e no fundo o que eu estou a tentar criar é uma certa dinâmica em termos dos factos para tentar dar algum sentido, o Presidente da Ucrânia estendeu também esta ronda a alguns dos países dos Balcãs, que é sempre uma zona muito volátil. Na Eslovénia, as discussões centraram-se essencialmente na implementação de um acordo bilateral de segurança e defesa. Depois, na Croácia, discutiram cooperação uma vez mais bilateral também nas áreas da segurança e da defesa, mas também, em concreto, a eventual integração da Ucrânia tanto na União Europeia como também na NATO. E, por fim, na Macedónia, novamente, discussões sobre um eventual acordo bilateral de segurança entre os dois países e o reforço conjunto dos esforços dos dois países para que possam ambos vir aderir à União Europeia. E, por fim, este sim, eu parece-me que é, de todos estes factos diplomáticos, aquilo que eu quero dar maior destaque, me parece mais relevante, mas sempre desta enorme dinâmica que são estas rondas diplomáticas. No dia 11 deste mês de outubro, ou seja, na passada semana, o Presidente Zelensky teve uma audiência no Vaticano com o Papa. Não discutiram, como foi nos outros casos, o chamado Victory Plan, mas aquilo que Zelensky classificou depois como a implementação de uma fórmula para a paz. Não será apenas, enfim, uma nuance narrativa, nem apenas semântica, houve de facto esse propósito. E deu um especial destaque à questão relativa às crianças que foram levadas para a Rússia e à libertação dos reféns e dos prisioneiros de guerra. E foi curioso, porque quando o Papa se dirigiu diretamente a todas as opiniões públicas, eu não estou a pensar na Praça de São Pedro, estou a pensar no Twitter, foi aí que o Papa reagiu. O Papa reafirmou, na sequência deste encontro com o Presidente Zelensky, que todas as nações têm o direito de existir em paz e em segurança e que os seus lugares não devem ser atacados. No fundo, a sua soberania deve ser respeitada e garantida mediante a paz e o diálogo. Mas, ao mesmo tempo que o Papa publicou este tweet, tomou uma decisão que me parece muito relevante, que ele enviou, de uma forma que me parece discreta, um cardeal muito relevante, o cardeal Matteo Zuppi, para Moscovo, onde à data de hoje, aliás, ainda se encontra, e eu admito que depois, no seu regresso de Moscovo, que vá novamente à Ucrânia. Este cardeal tem uma relevância que me parece particular,
porque trata-se de um homem que tem a experiência na mediação de conflitos militares de alta intensidade e prolongados. Ele esteve na base, entre outras pessoas, evidentemente, mas na assinatura do Acordo Geral de Paz em Moçambique, em outubro de 1992, que terminou com um longuíssimo período de guerra. E isto, ter conseguido ou ter participado, dado o seu contributo para um processo de paz em Moçambique, não é, parece-me a mim, coisa pouca. Não há muito tempo, depois este Papa, nomeou o arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana. E é neste contexto que o Papa lhe entrega, de uma forma um pouco discreta, esta missão, não é? Ser um enviado especial à Ucrânia, tendo em vista construir alguma coisa sobre a paz. E neste mesmo ano, de 23, o cardeal já esteve na Ucrânia, esteve na Rússia e assumiu isto com o objetivo claro, manifesto, de identificar, em primeiro lugar, potenciais iniciativas humanitárias que pudessem abrir caminhos para, e esta parte é que importa, alcançar a paz. E, na verdade, durante estas semanas, estes meses, sucederam muitos outros esforços discretos da parte do Vaticano e sempre centrados em tentativas de tentar facilitar o diálogo que não existe à data entre a Rússia e a Ucrânia. E em julho de 23, o cardeal Zuppi também esteve em Washington, onde entregou uma carta do Papa e, na sequência dessa viagem aos Estados Unidos, foi depois a Pequim reunir-se em concreto, com o representante especial da China para os assuntos euroasiáticos. Ou seja, o Vaticano tem, de facto, desenvolvido aqui um conjunto de esforços muito relevantes e já em abril deste ano, um outro membro muito proeminente da Igreja Católica, muito ligado à diplomacia do Vaticano, o secretário para as relações com os Estados e outras organizações internacionais, interveio publicamente, um arcebispo, o Paul Richard Gallagher. Curiosamente, ele é natural de Liverpool, ou seja, é britânico, é católico, evidentemente, não é? Ele começou por destacar muito a experiência da Santa Sé no contexto do direito internacional e depois reafirmou em público, e a afirmação passou despercebida na maior parte das análises, a vontade do Vaticano em continuar a facilitar o diálogo entre as autoridades rússias e a Ucrânia. E quando ele prestou estas declarações, deixou uma frase que me parece bastante emblemática, disse que o trabalho da Santa Sé é discreto, muitas vezes é quase invisível, mas isto para não reduzir, para não diminuir a sua eficácia. E a questão que eu queria colocar, no fundo, em debate é esta: o que é que o Vaticano pode eventualmente trazer para este processo de construção, apenas isto, do início de construção de um diálogo entre a Ucrânia e a Rússia? Em primeiro lugar, o Vaticano tem esta característica que pode ser aproveitável. A ONU deixou, desde o início, um imenso vazio, portanto, a ONU abdicou voluntariamente de ter um papel nesta exigência, aliás, que decorre da sua própria missão de garantir a paz. E neste vazio, de facto, o Vaticano pode trazer isso. Pode trazer aquilo que é a autoridade institucional. E, ao mesmo tempo, também pode trazer isto. Além de ser institucionalmente um parceiro credível, pode também trazer uma coisa que eu acho muito relevante, que é a experiência do tempo longo, que são instituições milenares, como a Igreja, têm. Depois, uma segunda característica que me parece também muito útil para este debate é o reconhecimento. Eu creio que ambas as partes reconhecem a idoneidade do Vaticano. Isto é muitíssimo importante, não apenas para estes diálogos iniciais, mas também para que, eventualmente, no futuro, o Vaticano se possa constituir como um mediador credível, reconhecido, uma vez mais, por ambas as partes. E, por fim, o último fator que me parece importante em relação ao eventual papel do Vaticano na construção de um processo de paz tem a ver com o próprio quadro moral, que é um assunto que eu tenho falado recorrentemente aqui no podcast Os Dias Sem Ontem. E tem a ver com isto, com encarar a paz como um imperativo moral. Na minha formulação, enfim, decorre muito evidentemente daquilo que é o imperativo moral categórico do Kant. E é categórico por isto, porque é necessário que haja uma ação concreta em alguma perspectiva. E é moral porque é uma questão de dever. Ou seja, se nós aceitamos este imperativo moral categórico, devemos usar todos os meios, todas as nossas energias para lutar pela paz. E procurar a paz tem um valor por si próprio. Ou seja, por muito difícil que seja alcançar a paz, o valor que ela tem merece que nós o tentemos alcançar. E penso nesse sentido que a diplomacia do Vaticano poderá eventualmente trazer isto que tem faltado muito a este debate, que é a dimensão ética e moral. Por muito difícil, uma vez mais, que seja difícil alcançar a paz, todos nós que acreditamos na paz, temos esse dever moral de continuar, ou pelo menos de começar a lutar por ela.
E como disse este mesmo arcebispo, o Paul Richard Gallagher, muitas vezes nós deparamos com problemas que são muito complexos e para os quais nós sabemos que não existem soluções nem respostas simples. Mas isso não deve ser, dizia ele, uma desculpa para que nós fiquemos fora deste debate. Ou seja, para que nós fiquemos sentados na nossa esfera privada, limitando a assistir àquilo que vai acontecendo. E, portanto, para terminar, eu diria que este processo que está em curso é muito interessante e, por estar em curso, nós não temos ainda toda a informação. Isto dificulta, evidentemente, a total compreensão do que está a passar, mas parece-me evidente isto. Em primeiro lugar, que a Ucrânia quer, de facto, abrir uma nova fase neste conflito e que essa nova fase é em rumo a um processo de paz. Por um lado, deixou cair do discurso público duas questões que têm sido, evidentemente, e que serão sempre essenciais. Uma tem a ver com a sua integridade territorial e outra com a adesão à NATO. Mas, ao mesmo tempo que a Ucrânia tem feito este esforço de não estar a ancorar este seu plano nestas questões que nós sabemos que são relevantes para a Ucrânia, ao mesmo tempo que o faz, o que demonstra um esforço, evidentemente, da parte da Ucrânia, também está a constituir-se como um Estado permanentemente militarizado, por evidentemente esta permanente militarização, e mais do que isso, num certo sentido, está a perfilar, parece-me a mim, a base ou uma parte da sua futura economia para a produção do armamento. E é possível ver isso através das declarações públicas do Presidente Zelensky, onde ele explicita até qual é que pode ser o futuro da Ucrânia neste sentido. Na construção de drones, na guerra eletrónica e no fabrico, e ele aqui foi muito veemente, de munições. E, aliás, ele fez não há muito tempo um apelo direto à indústria militar europeia, chamando a atenção para isto, para verem na Ucrânia, na futura Ucrânia, oportunidades nestas áreas, na construção de armamento. Na verdade, e eu queria também dizer isto, sem a adesão à NATO, a Ucrânia pode não ter outro caminho para se defender de eventuais conflitos. E é por isso que este processo de paz tem de incluir necessariamente algumas questões que me parecem fundamentais para o futuro da Ucrânia. Em primeiro lugar, esta questão, a reconstrução da economia, é preciso dar sacrifícios, dar sentido a todos os sacrifícios que têm sido feitos pelos ucranianos. Em segundo lugar, é necessário ajudar a Ucrânia a construir-se como um Estado democrático, que não é, e que no passado também não era, pelos próprios relatórios que davam conta dessas dificuldades nessa Constituição. Em terceiro lugar, a adesão à União Europeia vai ser uma questão fundamental e é preciso que a Europa, os europeus, não abandonem a Ucrânia à porta da Europa. Eu sei que a questão vai ser muito sensível, dada a dimensão da Ucrânia, mas não se pode ignorar, de facto, esta questão do futuro da Ucrânia passar, evidentemente, parece-me a mim, pela sua adesão à Europa. Depois a questão da NATO, e parece-me que a questão da NATO está fora de causa, e aliás, uma parte das pessoas intelectualmente sérias sabem que esta questão está fora de causa, a adesão da Ucrânia à NATO, mas é necessário que a Ucrânia tenha alguma coisa, não é, para evitar aquilo que eu disse ainda há pouco, que é voltar a ser atacada. E precisa ter, no fundo, isto. Garantias multilaterais de segurança, ou seja, um conjunto de potências, de países que garanta a neutralidade desse país. Isto já aconteceu com a Bélgica, e eu sei que é um exemplo que é muito delicado, porque a Bélgica, quando teve essas garantias de várias potências, acabou por ser invadida em ambas as ocasiões. No entanto, o facto da Bélgica ter tido durante períodos de tempo mais ou menos consideráveis essas garantias permitiu-lhe ter períodos de paz e depois assumir um papel diferente. Eu sei que é difícil isto, ou seja, que diferentes potências com diferentes interesses, aliás, diferentes interesses que são até contraditórios, que se comprometam a respeitar a independência e a neutralidade de um país. E a Ucrânia terá essa dificuldade, e até olhando para a experiência da Bélgica. No entanto, mesmo tendo estas garantias multilaterais de segurança e mesmo tendo sido invadida pela Alemanha, em ambas as guerras mundiais, a Bélgica acabou por encontrar o seu papel e durante a Guerra Fria desempenhou um papel diferente, evidentemente, do papel que havia tido. Eu sei, e vou, no fundo, fragilizar o meu próprio argumento, que o facto de a Bélgica ter entrado na NATO, evidentemente que muda todo este contexto. No entanto, o que chama a atenção para isto, para a necessidade que vai existir de, não havendo uma adesão à NATO, em algum momento terão que ser dadas garantias sérias à Ucrânia. Portanto, para dizer isto, que será um caminho longo, um caminho complexo, mas em algum momento nós teremos que começar a fazer esse caminho. É claro que nós, se quisermos, também podemos continuar a ser seduzidos pelo truque de magia e podemos continuar a olhar para a mão errada do mágico, para a mão onde não se passa nada, no fundo, para a mão que está a esconder
tudo aquilo que se passa e que nós não podemos ver porque ele não quer que nós vejamos. E lembrei-me de um livro que eu creio que não está traduzido para português, mas ele será algo como A Forma das Coisas que Virão, ou que estão para vir, do H.G. Wells, que foi publicado em 1933, e o que ele dizia é o seguinte, dizia que a tensão no mundo estava a subir tanto, mas tanto, que a catástrofe, que era no fundo a única forma de haver um alívio. E ele estava, de facto, a ser, diria eu, um pouco sarcástico ou irónico, dizendo isto, que no fundo, quando há muita tensão, que as pessoas ficam até obcecadas com a ideia que a única forma de tudo isto resolver é através de uma catástrofe. Isto era uma novela de ficção científica e pouco tempo depois estivemos à ascensão do nazismo e o início da Segunda Guerra Mundial. Portanto, teremos de ter sempre alguma cautela em relação àquilo que nós desejamos, sempre nesta convicção que é necessário tentar colocar tudo o que está a passar em perspectiva, sem nunca perder de vista que todos os dias têm um dia de ontem.